Bom dia, professor Otto e alunos do segundo ano A do Colégio do Campeche. Hoje, meu grupo, formado por Valentina, Laura e Carolina, vamos apresentar nosso trabalho sobre o darwinismo social e a eugenia. Neste trabalho, vamos explorar como os conceitos darwinismo social e eugenia surgiram, como se espalharam e como impactaram a história de tantos povos e nações. Vamos entender como justificaram a soberania de povos e o direito de escravizar, dominar e matar sobre outros e como, ainda hoje, elas deixam suas marcas em diversas áreas da sociedade, como saúde, educação e até em novas tecnologias. O que é a eugenia? Segundo o dicionário, é uma teoria que busca produzir uma seleção nas coletividades humanas, baseadas em leis genéticas, o eugenismo. A eugenia é uma teoria que busca melhorar as características genéticas da população humana, promovendo a reprodução de indivíduos considerados aptos e impedindo a de indivíduos vistos como inferiores. No entanto, suas práticas geraram sérios impactos negativos, como a violação dos direitos humanos, com esterilizações forçadas e controle reprodutivo sem consentimento. Além disso, a eugenia foi usada para justificar a discriminação racial e a exclusão social de grupos marginalizados, promovendo uma visão reducionista da humanidade. O seu legado ainda é um lembrete de como ideias pseudocientíficas podem ser abusadas para justificar políticas de opressão, deixando marcas profundas na história. O conceito de eugenia foi criado por Francis Galton, um cientista e primo de Charles Darwin, no final do século XIX. Galton se baseou nas ideias de Darwin sobre seleção natural e aplicou esses conceitos à sociedade humana, defendendo que, assim como as espécies animais podem ser melhoradas através da seleção de características desejáveis, os seres humanos também poderiam ser aperfeiçoados geneticamente. Galton introduziu o termo eugenia a partir do grego eu, bom, e genes, nascimento, significando bom nascimento. Ele acreditava que, ao incentivar a reprodução de pessoas com características consideradas superiores e desencorajar a de pessoas com características indesejáveis, seria possível melhorar a saúde e as habilidades intelectuais da população humana ao longo do tempo. A eugenia pode ser dividida em duas, entre a positiva e a negativa. O conceito de eugenia positiva se baseia em incentivar que pessoas com características desejáveis se reproduzam mais, como pessoas consideradas inteligentes, saudáveis ou bem-sucedidas. Já a eugenia negativa é prevenir que pessoas com características indesejáveis, como doenças genéticas, deficiência mental ou problemas de saúde, tenham filhos. Isso incluía esterilização forçada e outras políticas de controle reprodutivo. A eugenia tem uma forte relação com as teorias de hereditariedade e com a ideia de evolução dentro do contexto familiar. A partir dos estudos de Gregor Mendel, compreendeu-se que certas características físicas e comportamentais podem ser transmitidas de geração em geração por meio dos genes. Com base nisso, os eugenistas passaram a acreditar que era possível prever e controlar a herança biológica dentro das famílias, selecionando casamentos ou estimulando a reprodução entre pessoas com traços considerados superiores. Dentro do núcleo familiar, a hereditariedade passou a ser vista como um mecanismo pelo qual certas qualidades poderiam ser preservadas e fortalecidas ao longo das gerações. A família, então, era entendida como a principal unidade de transmissão genética, sendo fundamental no processo de evolução da espécie humana. A eugenia propunha, assim, uma evolução planejada das famílias, na qual se buscava a melhoria genética dos descendentes, por meio da seleção de parceiros e do controle da reprodução. A eugenia teve grande influência histórica em vários países, com políticas voltadas ao controle da reprodução humana. Nos Estados Unidos, foram aprovadas leis de esterilização forçada para pessoas consideradas inaptas, além de políticas de imigração seletiva que favoreciam grupos racialmente desejáveis. Na Europa, países como Suécia, Noruega e Alemanha também adotaram leis e programas eugênicos com base na hereditariedade e no ideal de melhoria da população. O caso mais extremo ocorreu no regime nazista na Alemanha, onde a eugenia foi transformada em política no Estado. Com base na ideia da eugenia racial, os nazistas buscaram purificar a população ariana, implementaram programas de esterilização e eutanásia, como o Action T4, e, durante o Holocausto, promoveram o extermínio em massa de judeus, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência e outros grupos considerados inferiores. A eugenia nazista levou à morte de milhões e se tornou símbolo das consequências extremas dessa ideologia. Diversos grupos resistiram às ideias eugênicas ao longo da história. Religiosos, como a Igreja Católica, condenaram práticas como a esterilização forçada e a eutanásia.
Cientistas e geneticistas criticaram a base científica da eugenia, mostrando que muitos traços humanos são influenciados por fatores genéticos e ambientais. Movimentos sociais, como feministas, antirracistas e defensores dos direitos das pessoas com deficiência, denunciaram o uso da eugenia para justificar a discriminação. Intelectuais também alertaram para os riscos éticos dessa ideologia. E após o regime nazista, houve uma forte rejeição internacional à eugenia, reforçando os direitos humanos e a valorização da diversidade. Embora a eugenia clássica tenha sido rejeitada, traços dessa ideologia ainda persistem em algumas leis, políticas e mentalidades atuais. Casos de esterilização forçada contra grupos vulneráveis, o uso de testes genéticos para a seleção embrionária, políticas migratórias que privilegiam certos perfis e o capacitismo refletem uma visão que valoriza determinados padrões genéticos e sociais. Além disso, debates sobre o aperfeiçoamento genético mostram como ideias eugênicas ressurgem com a biotecnologia, exigindo atenção ética constante para evitar exclusões e discriminações. O darwinismo social é uma teoria que aplica os princípios da seleção natural e da luta pela sobrevivência de Charles Darwin à sociedade humana, sugerindo que, assim como nas espécies animais, as sociedades estão em uma competição onde apenas os mais aptos sobrevivem e prosperam. Embora Darwin nunca tenha defendido essa ideia, para a sociedade, pensadores como Herbert Spencer a popularizaram no século XIX, utilizando-a para justificar desigualdades sociais, racismo e políticas de não intervenção estatal. A teoria foi usada para sustentar a ideia de que as classes mais altas eram mais aptas, enquanto os mais pobres ou marginalizados deveriam ser deixados para trás. No entanto, o darwinismo social é amplamente rejeitado hoje, pois ignora as causas sociais e as estruturas das desigualdades, tratando-as como algo natural, quando na realidade são frutos de sistemas de poder e injustiça. O conceito do darwinismo social surgiu no final do século XIX, a partir de uma interpretação distorcida da teoria da evolução de Charles Darwin, especialmente no contexto das ciências sociais e políticas. Darwin, em suas obras A Origem das Espécies, apresentou a ideia de seleção natural, que explica como as espécies evoluem e se adaptam no meio ambiente por meio de sobrevivência dos indivíduos mais bem adaptados ao seu meio. No entanto, Darwin nunca sugeriu que esses conceitos deveriam ser aplicados às sociedades humanas ou às questões sociais. De acordo com os defensores do darwinismo social, a pobreza não é vista apenas como um resultado de desigualdade econômica, falta de oportunidades ou sistemas sociais injustos, mas como uma evidência que aqueles que a vivenciam possuem características genéticas ou morais inferiores. A ideia é que as classes mais baixas, os marginalizados e os menos educados estão em uma posição de desvantagem natural, porque, de algum modo, sua biologia ou caráter os torna menos aptos à competição da sociedade. Essa concepção de inferioridade biológica ou moral tem raízes em preconceitos sociais e raciais. O darwinismo social foi, por exemplo, usado para justificar a ideia de que grupos raciais ou étnicos considerados inferiores eram naturalmente mais propensos à pobreza, à criminalidade e à falta de sucesso. Da mesma forma, indivíduos com deficiências físicas ou mentais eram frequentemente vistos como biologicamente defeituosos, condenados a uma vida de pobreza e marginalização. O fardo do homem branco é um conceito criado no final do século XIX para justificar o imperialismo colonial europeu, especialmente na África e na Ásia. Popularizado pelo poema Rudyard Kipling, a ideia sustentava que os europeus tinham a responsabilidade moral de civilizar os povos não brancos, considerados primitivos ou inferiores. Esse conceito era usado para justificar a exploração e o domínio de outras nações, disfarçado de uma missão altruísta. O fardo refletia uma visão racista e etnocêntrica, tratando os povos colonizados como incapazes de se desenvolver sem intervenção dos europeus. Conclusão. O darwinismo social e a eugenia são ideologias que, ao longo da história, foram usadas para justificar discriminação, exclusão e até violência contra aqueles considerados menos aptos ou inferiores. Pessoas foram estereotipadas, perseguidas e, em muitos casos, mortas por essas ideias. Hoje, sabemos que essas noções não têm fundamento científico e causaram grandes injustiças. No entanto, as consequências dessas ideologias ainda estão por aí, de forma sutis, em discursos de meritocracia, no acesso desigual à saúde e até nas novas tecnologias. Por isso, é fundamental entendermos esse passado e estarmos atentos às formas modernas de discriminação. Precisamos construir uma sociedade que respeite e valorize a diversidade,
sem recorrer a padrões de superioridade que negam a dignidade humana. Afinal, a verdadeira evolução não está em incluir ou controlar, mas em aprender a conviver com as diferenças e garantir que todos tenham as mesmas oportunidades de viver e prosperar.